Olá, meu nome é professora Silke, sou professora assistente da disciplina de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina de Botucatu. E hoje nós vamos discutir um pouco a síndrome de apneia obstrutiva do sono na criança. A proposta dessa aula é facilitar a compreensão da repercussão da síndrome de apneia obstrutiva do sono na criança e discutir o papel da cirurgia das tonsilas e outros possíveis tratamentos. A aula será subdividida em 4 capítulos, sendo o primeiro capítulo a definição, epidemiologia e fisiopatologia das SAOs, o segundo capítulo a manifestação sistêmica, o terceiro capítulo diagnóstico e o quarto, último capítulo, as propostas terapêuticas. Primeiro capítulo. A síndrome de apneia obstrutiva do sono, ela é definida como a obstrução completa ou incompleta da via aérea superior durante o sono, levando a uma interrupção ou limitação do fluxo respiratório, com repercussão sobre a qualidade do sono e na vida, além de repercussões nos diversos sistemas, como cardiovascular, metabólico, neurocognitivo, entre outros. Como distúrbios respiratórios obstrutivos, nós hoje temos praticamente 3 fenômenos. É o ronco, que nada mais é do que a vibração por uma maior resistência no fluxo de ar, e as pausas respiratórias, que podem ser hipopneias, que são definidas como uma redução do volume respiratório de 20 a 50%, em algumas definições em até 80%, associada a uma variação da saturação de oxigênio de 3 ou então 4%. Ou então as apneias, que são pausas respiratórias com volume respiratório menor do que 20%, por um período maior do que 2 ciclos respiratórios, desta forma sendo necessário então a medida individual para cada criança. Como já mencionado, o ronco ele é nada mais do que a vibração de tecido, sejam eles palato, pilares amidalianos, parede lateral da faringe, por aumento na resistência do fluxo de ar nas vias aéreas superiores. Ele é denominado de ronco primário quando ocorre por mais de 4 noites nas últimas 4 semanas averiguadas. Nas crianças é estimada uma prevalência em torno de 10%. Porém, quando avaliamos um grupo de crianças obesas, essa prevalência pula para 54%. A síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, AOS, ou quando repercussões sistêmicas, SAOS, ela então é definida como obstrução parcial ou completa das vias aéreas, intermitente durante o sono, associada a sintomas diurnos e noturnos. A sua prevalência é estimada em 2 a 4% das crianças, com predomínio na faixa etária pré-escolar. E quando avaliamos a prevalência nas crianças obesas, observamos uma prevalência muito mais elevada, em até 36% das coortes estudadas. Na fisiopatologia, vamos avaliar quais são os níveis na via aérea superior que o ar percorre. Ele percorre o nariz e as estruturas da faringe, que é segmentado em rinofaringe, orofaringe e faringe. Os fatores causais para a apneia obstrutiva do sono, elas podem estar relacionadas, então, a mecanismos de obstrução nasal, a alterações crâniofaciais, como hipoplasia maxilar, retro ou micrognatia mandibular ou macroglossia, a hipertrofia adenotonsilar ou adenoidiana ou tonsilar isolados, alterações na integração da ativação muscular e dos centros respiratórios e tem uma correlação importante com obesidade. Olhando o papel do nariz na respiração, sabemos que a mucosa nasal é responsável pelo condicionamento do ar, com aquecimento, umidificação, filtração. Também é responsável pela drenagem do muco. Tem áreas de zonas de reflexo, que a partir desses estímulos reflexogênicos, a
abertura da via aérea e uma resposta ao volume inspiratório, e tem a condução do fluxo de ar como um todo. Nesse fluxograma, a gente observa que a obstrução nasal ela pode ser tanto causada por sintomas quanto a rinite alérgica ou rinites outras, as deformidades nasais, como os desvios de septo, alterações na parede lateral, ou então dentro das anormalidades crâniofaciais como um todo. A respiração nasal, sabemos, ela é responsável pelo estímulo no crescimento crâniofacial, ela promove o selamento labial passivo, o dorso da língua encosta ao palato duro e a base da língua fica em contato com o palato mole e com isto abre-se a via aérea para a rinofaringe, passando para a oro e hipofaringe. Uma função respiratória normal e a mastigação normal são fatores que promovem o desenvolvimento facial adequado. Qualquer alteração na respiração, por manter uma respiração bucal, vai levar a alterações do crescimento crâniofacial. Não só a respiração, não só a obstrução nasal e alterações respiratórias podem induzir a um mau crescimento crâniofacial. Hábitos orais deletérios também são associados a estímulos errôneos quanto ao crescimento crâniofacial. Dentro dos hábitos deletérios, a gente aqui chama a atenção ao uso prolongado da chupeta ou então da mamadeira ou chupar o dedo. Desta forma, quando há persistência da respiração oral, a maxila acaba crescendo de uma forma inadequada, evoluindo com constrição transversa da maxila e uma ausência na projeção antero-posterior. A mandíbula acaba ficando em posicionamento mais retruído, que leva a um estreitamento da faringe e a um crescimento vertical da face. Quanto às características funcionais, o respirador oral ele vai ter a mordida cruzada posterior, uma mordida aberta anterior e vai apresentar hipotonia labial. Semelhante à fisiopatologia do adulto, para as crianças também entende-se que há um desbalanço entre as forças musculares que vão abrir a faringe como um todo e as forças que vão levar a uma tendência de estreitar a faringe. Esse desbalanço faz com que nas inspirações com poucas pressões negativas intratorácicas, já se força o colabamento da musculatura da faringe, levando então a uma obstrução parcial ou então completa da via aérea superior. Essa ativação dos constritores faríngeos, elas também, essa ativação, ela também é passada pelos reflexos do fluxo de ar relacionado então ao processo como um todo da respiração. E aí fechamos o círculo com a resistência nasal ou a obstrução nasal, que deixa de deflagrar um desses reflexos para a dilatação da via aérea da faringe. Como mencionamos, obesidade é um outro fator de risco. Diversos estudos observaram que o depósito de gordura ao redor da estrutura da faringe leva a uma maior colapsibilidade e a um lume menor da faringe, estreitando, aumentando a resistência, então, nesta via aérea. A porcentagem de depósito,
a gravidade da obesidade correlaciona diretamente com a gravidade de apneia, isto é, com o índice de apneia e hipopneia, e também correlaciona de forma negativa com a saturação de oxigênio. Então, quanto mais alto o nível de obesidade, menor a saturação de oxigênio. Na criança, o principal fator de apneia obstrutiva são as tonsilas, tanto as tonsilas palatinas como as tonsilas faríngeas, ou a adenoide. Embora diversos estudos e a revisão sistemática, ela confirma, o tamanho da tonsila, por si só, não correlaciona diretamente com a gravidade da apneia obstrutiva.